Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. Vamos ouvir com atenção na palavra. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Que Deus revele a palavra dele ao coração dos irmãos e também o meu, em nome de Jesus. A palavra de Deus faz várias exortações nesta carta de Hebreus, e o texto que foi lido é uma dessas exortações. Tudo indica, irmãos, que estava havendo uma debandada por parte de alguns que haviam aceitado Cristo. Estou dizendo aceitado Cristo. Aceitar Cristo não significa crer em Cristo. Aceitar, aderir, concordar, apoiar, nada disso significa fé regeneradora e salvadora em Cristo Jesus. MacArthur conta que estava pregando para um grupo de atores e atrizes. Ele falou mais ou menos 45 minutos, apresentando Cristo, o Evangelho, a obra da cruz. E depois desafiou aquelas pessoas a confiarem em Cristo para a salvação. Logo após, um jovem ator da Índia, que estava em busca de fama, estrelato, veio até ele, apertou a sua mão. Ele disse: seu discurso foi fascinante e constrangedor. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Então o pregador ficou animado e convidou a uma sala mais reservada para conversar com mais calma acerca do Evangelho, acerca de Cristo. Então o jovem lhe disse: eu sou islamita. Tenho sido islamita por toda a minha vida. Agora eu quero ter Cristo. E acrescentou: não é maravilhoso? Agora eu tenho duas religiões: cristianismo e islamismo. Aí o pregador lhe disse:
o que significa de fato seguir Jesus e crer no Evangelho. Seguir Jesus, crer no Evangelho, significa que eu preciso morrer com Cristo, eu tenho que deixar tudo por Ele, é só Ele e nada mais. O jovem então disse: se é assim, não quero Cristo, não quero mais. Ele se foi sem Cristo. Irmãos, contei a história para mostrar que a apostasia ocorre nesse contexto da história que contei. A pessoa abraçou a fé, mas não creu de fato. Antes de chegar a uma experiência de novo nascimento, de regeneração, ela volta do caminho. Então, é a apostasia. Tem muita gente vivendo anos de experiência que não passa de uma mera adesão, mas sem regeneração. Atos capítulo 8, verso 5, vamos ler o verso 5 primeiro. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Por causa de uma perseguição, uma grande perseguição levantada pelo próprio Deus, Filipe estava fugindo e ele foi pregando a palavra, e na cidade que ele chegou, ele pregou Cristo, pregou o reino de Deus, pregou o novo nascimento, a regeneração, o Evangelho. Então, no versículo 12: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Aqueles que creram na pregação, no Evangelho, Deus fez a obra. E então o versículo 13, gostaria que você prestasse atenção no versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Veja bem, Simão era um mágico, um enganador da cidade, era conhecido como o grande, como o poder, e ele diz o texto que ele creu e foi batizado, ele abraçou a fé. Tem outra versão que diz que ele abraçou a fé, né? Mas a partir do versículo 21 até o 23, vamos ouvir: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa sua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Veja bem, o próprio Simão creu. Simão creu. Outra versão diz, abraçou a fé.
Veja bem, ele creu, abraçou o cristianismo, né, o que estava sendo pregado, foi batizado, ficou de contínuo com Filipe, ele ficou acompanhando, e diz também que ele ficou maravilhado, ele ficou num estado de impacto. Então, visto de fora, visto naquele momento, alguém poderia dizer: aí está um crente, olha, nasceu de novo, não tem diferença dos outros, né? Mas depois que os outros apóstolos chegaram, Pedro, então ele foi desmascarado, porque ele creu, ele abraçou a fé, ele foi batizado, ele ficou alegre, ele ficou maravilhado, ele ficou de contínuo ali com Filipe para ouvir, né? Tudo isso com um coração que não era reto diante de Deus, não mudou o coração dele. O texto mostrou que o coração não era reto diante de Deus, não se arrependeu da iniquidade. Irmãos, ele não se arrependeu, ele creu, abraçou a fé, ficou contente, mas não se arrependeu de sua iniquidade, irmãos, da sua natureza. Ele estava em fel de amargura e laço de iniquidade. Tem muita gente assim, não é? Tem muita gente assim no cristianismo. Diria até que a maioria é assim, e até pior. Tinha gente lá, no caso na carta de Hebreus, tinha gente lá que estava desviando, estava voltando as costas, voltando do caminho, né? Então, irmãos, está nítido que havia dois grupos professando as mesmas crenças, pelo menos de início. Um grupo regenerado e firme na palavra, e o outro que havia apenas aderido o cristianismo, né? A pregação, a palavra, e por isso estava se afastando. No início, aquelas pessoas seguiam o ritmo da fé, uma boa, mas depois de um tempo estavam sendo levadas, aquelas pessoas, pela correnteza. Jesus, irmãos, também enfrentou isso. Ele enfrentou. A multidão seguia Cristo, mas não estava com Ele. A multidão seguia Jesus, mas não estava de fato com Ele. E o resultado foi a debandada daquele povo todo, né? Você conhece, não vamos ler agora, João 6, né? Capítulo 6, você pode confirmar o que estou dizendo aqui em casa, né? Então, irmãos, baseado em Hebreus, capítulo 2, no trecho que foi lido no início, quero mostrar-lhes algumas características da apostasia, alguns sinais de apostasia, né? E o primeiro sinal é o seguinte: o apóstata não considera a suprema grandeza e a suficiência absoluta de Jesus Cristo. Ele não considera. Hebreus 2,
o verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vejam, portanto, a outra versão diz, por esta razão, início do verso. Portanto, ou então, por esta razão, é uma expressão que está ligando o assunto com aquilo que foi dito antes, né? Então, irmãos, o escritor, ele está ligando, né, ao assunto que ele escreveu no capítulo 1, né? E vamos ver algumas coisas só. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos ler. Aí a gente vai ver um pouco da grandeza e da suficiência de Jesus Cristo, que o apóstata, que a igreja apóstata, ela não considera, ela se desvia. Vamos ver. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, aí descreve a grandeza fascinante de Cristo, a superioridade inigualável de Cristo, a suficiência absoluta e irretocável de Cristo, né? E porque Cristo é tudo isto, Ele fez uma salvação grandiosa, né? E totalmente suficiente para nos salvar, né? Então, aí no verso 3, eu vou pensar aqui o seguinte: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Irmãos, o perdão de Deus precede a purificação. Mas o perdão sem a purificação não salva. Não salva. Perdão sem purificação do pecado não traz mudança nenhuma. Vejam lá no Salmo 51, verso 7. Vamos ouvir a leitura do Salmo. Purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Você vê, o que muda você é a purificação que Deus opera. É a purificação que opera a mudança que Deus exige, que Deus requer de nós. Você vê aqui o seguinte: purifica-me, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então mudou. Quando Deus purifica você fica puro. Quando Deus purifica você, diz aí que você fica mais branco que a neve.
Ele tira tudo. Irmãos, nós precisamos crer na palavra, naquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Se a palavra de Deus está dizendo que quando Deus nos purifica, Ele nos deixa branco, mais branco do que a neve, é porque deixa mesmo. E perdoar é não ter mais em conta o pecado, né? Deus perdoou, mas purificar é tirar todas as impurezas, né? E tirar todas as impurezas significa tirar a infecção, tirar o câncer do pecado, tirar a natureza, irmãos, que produz essa sujeira toda, né? Então, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, não é? Ele tirou toda a iniquidade, Ele tirou toda a nossa velha natureza, nosso velho coração, removeu o velho homem ceboso, sujo, irmãos. Por isso, purificado. Remir de toda iniquidade e purificar. Porque se Ele deixar iniquidade, não tem como purificar. Então Ele tem que tirar toda a iniquidade, o pecado, e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Eu já li o texto, né? Cristo nos purificou do pecado quando nos fez morrer com Ele. Quando Cristo morreu, Ele nos fez morrer com Ele, e nessa morte com Ele, lá na cruz, Ele removeu de nós a natureza, o pecado, e nos purificou. É importante demais saber, conhecer esta purificação que Deus fez por nós naquela cruz. Hebreus 8:1. Vejam, irmãos, como que Deus mesmo vê a regeneração, a obra da cruz, a purificação do pecado. Não é uma coisa pequena. Vamos ver. Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Você vê? Assentado lá. Por que ele assentou? Você já ouviu que ele purificou o pecado de todos e assentou-se à direita do Pai, nas alturas. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: ora, assuma, não é? A outra versão diz o essencial. Irmãos, o que é a suma? O que é suma? O que é essencial? Significa o quê? Significa a coisa principal, significa a coisa fundamental, significa a coisa imprescindível, indispensável, vital, não é? E ainda tem gente que quer pregar outras coisas. Deus está dizendo aqui que a purificação do pecado, a obra da cruz, lá que Jesus fez por nós, é a suma, porque Ele está assentado lá, porque Ele fez todo o trabalho, é a suma, é o essencial. Eu preciso crer nisto, e eu preciso pregar a suma, o essencial, o fundamental.
Quanto vale Jesus para você? Se Ele não for tudo para você, Ele não é nada. Ele não é nada. Se Ele for tudo para você, você deixou tudo por Ele. Se o Evangelho não for tudo para você, e tudo que você prega, você faz parte do grupo apóstata. Tenha certeza. O grupo apóstata é numeroso, grande, é multidão. Agora, o grupo regenerado, firme na palavra, não passa de um pequeno rebanho em cada cidade, em cada local desta terra. Lucas, capítulo 12, verso 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não temais, ó pequeno rebanho. O que é grande no nosso meio? Grande no nosso meio é Jesus, é o reino que agradou ao Pai nos dar pela sua graça, o reino que entramos nele pelo novo nascimento, o reino que entra em nós, que é o governo, que é o comando de Jesus Cristo em nós, vivendo em nós. Irmãos, tenho feito esta oração, tenho feito constantemente. Senhor, nada mais me empolga, só quero te conhecer, Tu me fascinas diante da tua grandeza e eu me rendo para te adorar. A minha salvação repousa na suficiência singular da tua pessoa e obra. Então, irmãos, o primeiro sinal da apostasia é esquecer da supremacia sem igual de Cristo, da suficiência do Evangelho. Então, quando você esquece da grandeza, da suficiência singular de Cristo, então você começa a buscar qualquer coisa, pregar qualquer coisa, você se volta para qualquer coisa. É o que está acontecendo nas igrejas deste país. Então, um outro sinal de apostasia é a falta de aderência às verdades ouvidas. Vamos novamente para Hebreus 2, verso 1. Vamos ouvir. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Você vê, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. A outra versão diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. A primeira coisa que eu quero destacar para os irmãos é que o Evangelho é uma mensagem, o Evangelho é a mesma mensagem de sempre. Sempre é a mesma coisa. Você viu que é para você ter firmeza naquilo que você já ouviu, ouviu ano passado, está ouvindo agora e vai ouvir novamente. O Evangelho é a mesma mensagem de sempre, não muda, é sempre a mesma coisa. Irmãos,
viu? É sempre a mesma coisa, eu não vou lá, eu não quero. Então saiba que você não vai para o céu, você não vai para a nova terra que Deus vai criar, porque lá é sempre a mesma coisa. Ou você e nem vai ter o culto que a gente faz aqui, canta um hino, canta 2 hinos, 3 hinos, oração. Você pensa que no céu vai ser assim? Ô irmão, faça uma oração aí, vamos cantar um cântico. Qual? Vamos cantar o Cordeiro. Não tem nada disso não, rapaz. É o Cordeiro da nossa frente, é uma fixação total. Então, é bom pensar nisso. Filipenses 3, verso 1. Filipenses 3, verso 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Você vê aqui? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço, porque a tendência é se aborrecer. Tanto quem está pregando, como também quem está ouvindo. A tendência, quando se ouve a mesma coisa, é se aborrecer. Mas Paulo diz aqui: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E ele diz: é segurança para vós. Segurança, né? Nós vemos essa repetição em todo o Novo Testamento, irmãos. Jesus era repetitivo demais. Ele usava muitas figuras, ilustrações, parábolas e comparações, mas o assunto dele era sempre o mesmo: o Evangelho. Ele era de uma só mensagem, irmãos. A inovação é mais um sinal de apostasia, né? O apóstata é o seguinte: o que o apóstata ouve não cola, não gruda nas paredes do seu coração. A tendência é desprezar as coisas que já ouvimos. É a tendência. A pessoa ouve uma vez, 2, 3 vezes e já não quer mais ouvir. A verdade de Deus, irmãos, tem que ser repetida. Mas o apóstata, e agora você vai descobrir se você é o apóstata não gosta de repetição. A repetição é o método mais eficaz para se aprender, para se incorporar verdades e valores. O sistema educacional, irmãos, é baseado na repetição. A professora trabalha o ano inteiro com a criança. Ela trabalha a escrita e a leitura, a escrita e a leitura, a escrita e a leitura. E a criança sai escrevendo e lendo, escrevendo e lendo. Ultimamente esse negócio está difícil, né? Mas a repetição é eficaz, é o método mais eficaz, né? Então, irmãos, o apóstata não gosta de ouvir a mesma coisa. Ele ouve, mas não fica dentro dele. Ouve a palavra, mas não muda nada dentro dele, né?
no apóstata uma falta de vontade de ouvir Deus falar por sua palavra, viu? Ele não gosta. Você pensa que por que muitos não gostam de vir ao culto? Apóstata não gosta de ficar ouvindo direto a palavra de Deus, não. Agora, se você inovar, começar a falar qualquer coisa, essas bestices, aí enche, né? Aí o povo vem. É por isso que tem tanta aberração sendo pregada nas igrejas, né, deste país. Ninguém e nada pode arrancar uma pessoa firmada na palavra de Deus, para que delas jamais nos desviemos. Jamais nos desviemos. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Como? Com interesse, com seriedade, com atenção concentrada na palavra, com respeito, reverência, com gosto. Você assim, eu estou ouvindo aqui, mas está tão gostoso ouvir a palavra. Não é a pregação, não é a palavra, é o texto que foi lido. Como é gostoso ouvir, né? Você está ouvindo com vontade, com fome, né? Se você não tem essas características, lamento lhe informar que o seu desvio já começou. Um outro sinal de apostasia é o seguinte: não atentar para a grandeza da salvação de Deus. Hebreus 2, verso 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você vê, uma tão grande salvação, ela é grande, ela é assim que o autor disse assim, tão grande, para mostrar como ela é, poderosa, grande, né? O apóstolo não atenta, ele não está atentando para a grandeza da salvação de Deus, irmãos. Então eu pergunto, como você vê a salvação de Deus? Você que está aqui e você que possa ouvir esta mensagem, como você vê a salvação? Mais ou menos poderosa? A salvação de Deus resolveu para você? Mudou realmente? Salvou totalmente? Ou a salvação de Deus é um quebra-galho, uma gambiarra, um paliativo? Você, quando olha para a salvação de Deus, o seu coração se rompe em louvor e gratidão? Ou você está como aquele pregador que chamava as pessoas à frente? Ele dizia, conta a bênção, irmão, conta a bênção, irmã. E a pessoa começava a relatar curas, prosperidade material e coisas assim. Aí, lá pelas tantas, veio uma velhinha. E então o pregador disse para ela, conta a bênção, irmã, conta a bênção. E ela, meia surda,
ela pegou o microfone e começou a dizer: Jesus me salvou, aleluia! Jesus me regenerou daquela cruz, aleluia! Aí o tal pregador pegou o microfone e disse: tá bom, irmã, agora conte a bênção. É para acabar, né? Eu não sei se está gravado, mas isso aconteceu mesmo. Um pregador aí, num culto desse de TV. O maior poder que existe neste mundo não é fazer um cego enxergar, curar um câncer ou ressuscitar um morto. Irmãos, o maior poder é salvar um pecador, é tirar a vida ímpia e substituir pela vida de Cristo, é substituir o homem velho por uma nova criatura em Cristo. Isto sim é um milagre permanente. O resto acontece e desaparece, mas este milagre permanece para sempre. Pergunto aos irmãos: onde estão aquelas células curadas de lepra, de câncer, de úlceras, de atrofia que Jesus curou? Estão no pó da terra, estão lá, viraram pó. Onde estão as pernas curadas do paralítico? Onde estão aqueles olhos curados dos cegos? Onde está o corpo da filha de Jairo? Onde está o corpo do filho da viúva de Naim? Onde está o corpo de Lázaro que Jesus amava e o ressuscitou? Desintegrados no pó da terra. Eram milagres, sim, mas milagres transitórios. Mas a salvação que Jesus veio ser, Ele veio fazer e Ele veio ser para nós, nunca acaba, jamais fenece, irmãos. Ela permanece para sempre, na eternidade. Ela é eterna, né? Então, muita gente experimenta milagres transitórios, mas não experimenta o milagre eterno da salvação, né? E quero dizer o seguinte: não confundam a salvação de Deus com qualquer outra coisa que não seja salvação do pecado, porque a salvação de Deus é a salvação do pecado. Considerar-se salvo, mas continuar vivendo no pecado é uma mentira, irmãos, é uma mentira total. O apóstata não consegue ver a grandeza da salvação, ele não consegue ver como é grande e poderosa a salvação. Ele vê uma salvação medíocre do tamanho da sua mediocridade, né? Sua vida cristã é capenga, porque a sua salvação é capenga. O seu Deus também é capenga, né? Que não salva totalmente. É uma salvação ineficaz contra o pecado, pois está sempre contaminado com o pecado. Então o texto nos diz: como escaparemos se desprezarmos? Estão vendo? Se desprezarmos tão grande salvação. Se você não crê na grandeza, no poder imenso da salvação de Deus, você não poderá experimentá-la. É evidente. O apóstata cada dia despreza mais.
Mas o salvo, o regenerado, cada dia enxerga mais a grandeza da salvação. Finalmente, irmãos, o escritor termina a exortação mostrando que os desobedientes que vivem no pecado serão punidos ou castigados. Versos, capítulo 2, de Hebreus, o verso 3, eu acho. Vamos ver aí o verso 3 de Hebreus 2. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Você pode ler também o verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Exatamente. Você sabe, irmão, o que você leu aí significa o seguinte: o apóstata não se importa com as consequências terríveis do pecado. Ele não se importa. Diz aí: e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Não é? Como escaparemos nós? O apóstata brinca com o pecado, irmãos. Ele acha que não sofrerá a punição devida ao pecado. O apóstata é um tolerante com o pecado, por isso acha que Deus também é tolerante com o pecado. O pecado está em festa. O pecado está em festa na maioria das igrejas deste país. O pecado está em alta e a santidade em baixa. E toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Transgressão e desobediência. Transgressão diz respeito à natureza pecaminosa e suas manifestações contra Deus e sua palavra. A palavra desobediência diz respeito a Cristo, a sua palavra grandiosa, a sua salvação grandiosa. Então, a lei, irmãos, identificava o pecado e prescrevia a punição merecida, o castigo. O juízo muito mais severo nos aguarda no Evangelho. Mas agora é o Evangelho. Então, o Velho Testamento, a punição era grande demais. No Novo, a punição é ainda maior. Viu? É ainda maior. Um juízo muito mais severo ainda aguarda os que desprezam o Evangelho de Jesus Cristo. Hebreus 10, capítulo 10, verso 29. De quanto maior o castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Não tem como ajeitar aqui para satisfazer, os pecadores. Não, está aqui de uma maneira nítida. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele, veja bem, que pisar o Filho de Deus
e tiver por profano, por imundo, por sujo o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Você entendeu? Jesus providenciou uma salvação tão graciosa, tão grande. Ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue e nos fez morrer com Ele, removeu de nós todo o pecado, ressuscitou, nos trouxe com Ele para a vida, colocou em nós a sua vida, Ele vive em nós, irmãos. Agora eu vou viver aí no pecado, dizendo que sou salvo, eu vou agora contaminar esta obra, como o texto disse? Então cuidado, viu? Lá na cruz nós morremos. Só tem 2 lugares para o pecado e para o pecador. O primeiro é a cruz do Calvário. Jesus foi lá e lá Ele atraiu para si todos os pecadores, e lá Ele morreu de maneira terrível, com grande sofrimento, e nós morremos com Ele, mas o sofrimento ficou todo com Ele, mas Ele nos levou a morrer. Eu morri. Agora, se eu não crer que morri com Cristo para o pecado, para ser justificado e salvo, haverá uma punição terrível. Só haverá outro lugar, o lago de fogo, a segunda morte. Tem que pagar. Ou você paga na cruz, e aí você está salvo do pecado e do lago de fogo, e vai viver para Jesus, Jesus vive em você, ou você rejeita, pisa nisso tudo, e depois terá que encarar maior castigo. Que maior castigo é este? É a condenação eterna. Amém, irmãos?